Muito bem, então você pode participar do programa pelo telefone 3209-0120. Os brindes são bons hoje também. Tem a Bíblia, tem o livro do Papa Francisco, né? E tem um livro das orações para começar bem o dia. 3209-0120, aqui pelo e-mail Questões de Fé, que é questõesdefé@tvhorizonte.com.br e pelo facebook.com/questões.defé. Continuando a nossa reflexão, diz o Papa, eu cito primeiramente a palavra do Papa, depois faço algum pequeno comentário, de tal maneira que as pessoas sabendo, pode ser que a minha interpretação seja a partir de minha perspectiva. Isso é natural que aconteça, mas eu normalmente estou dizendo, comentando, quase redizendo aquilo que o Papa fala. O Papa, na verdade, aqui não é bem o Papa Francisco. Este é um documento chamado pós-sinodal, em que há uma redação feita, né, por especialistas, e o Papa, naturalmente, dá o seu toque, mas é um documento vindo de um sínodo, não é dele, pessoal. Mas a gente fala dele porque ele assinou. Então, ele diz, reconhece-se na frequência com que se menciona alguns temas e nas acentuações postas na pregação. Por exemplo, se um pároco, durante um ano litúrgico, fala 10 vezes sobre a temperança e apenas 2 ou 3 vezes sobre a caridade ou sobre a justiça, gera-se uma desproporção, acabando obscurecidas precisamente aquelas virtudes que deveriam estar mais presentes na pregação e na catequese. E o mesmo acontece quando se fala mais da lei do que da graça, mais da Igreja do que de Jesus Cristo, mais do Papa do que da Palavra de Deus. Importante isso, viu? O que ele está dizendo aqui é muito importante. Ou seja, inclusive, o tempo todo acentuando um aspecto e não o outro. Ele fala dele mesmo, né? Tem gente agora que só fala do Papa e esquece que o Papa é servo também da Palavra de Deus, como todos nós somos. Muita gente que fala muito da Igreja, até do ponto de vista sociológico, do ponto de vista ideológico, e esquecem de Jesus Cristo, diz o Papa, né? Diz o Papa. Ou seja, o que nós temos que ter a preocupação eu posso estar errado na minha interpretação disso aqui de maneira prática. Uma homilia, por exemplo, que você faz a cada dia, que você faz a cada domingo, qual é o tema da homilia que você deve acentuar? O que está na liturgia da palavra. E ela varia por ano. Então, a melhor maneira de você dosar bem os temas é exatamente seguir a liturgia, as leituras, principalmente a primeira leitura e o Evangelho, e fazer, evidentemente, o comentário para aplicação na vida diária dos fiéis daquilo que está na Palavra de Deus. Aí, durante o ano, você vai ter a oportunidade de tocar em todos os assuntos. É claro que o Papa disse aqui uma coisa muito importante, que em todos os temas a caridade fraterna, o amor, a justiça, tanto a justiça do ponto de vista teológico, como a justiça entre nós, a indignação que nós devemos ter com relação às injustiças cometidas, mas também focalizando a justiça no sentido teológico, que é a conformidade da vontade, da nossa vontade com a vontade de Deus. O homem justo é aquele que age conforme a vontade de Deus, ou tenta agir conforme a vontade de Deus. Então, a justiça, ela tem uma riqueza muito grande na sua expressão. Então, está no centro do Evangelho, está no centro da revelação, está no centro da Sagrada Escritura, enquanto a justiça decorre do amor. Existe também uma outra coisa muito importante que o Papa insiste muito, a misericórdia, nessa própria exortação apostólica, porque essas virtudes decorrem daquilo que é central na fé cristã, que é o amor de Deus se realizando em nós, e por graça e por amor, este amor se estende, esse amor se derrama
sobre os irmãos. Isso é muito importante, né, gente? Na prática da vida do dia a dia, tá? Agora, vamos continuar aqui. O número 39, ele diz assim: tal como existe uma unidade orgânica entre as virtudes, que impede de excluir qualquer uma delas do ideal cristão, assim também nenhuma verdade é negada. Não é preciso mutilar a integridade da mensagem do Evangelho. Além disso, cada verdade entende-se melhor se a colocarmos em relação com a totalidade harmoniosa da mensagem cristã. E neste contexto, todas as verdades têm a sua própria importância e iluminam-se reciprocamente. É a maneira de nós entendermos algo de forma orgânica e não de forma separada. Ou seja, qual que é a verdade central? A partir desta verdade central que nós já falamos, todas as outras verdades que dela dependem vão ficar mais consistentes, mais iluminadas por esta verdade central, e nenhuma delas, mesmo aquelas que parecem menos importantes, serão eliminadas. Nós agora vamos ver um VT da irmã Eliana Batista, da Congregação das Clarissas Franciscanas Missionárias do Santíssimo Sacramento. Ela vai nos contar como o encontro pessoal com Cristo se atualiza na sua vida. Vamos conferir. A primeira frase da exortação, ela fala da alegria do encontro com Jesus Cristo. Como que esse encontro se concretiza na sua vida de consagrada? Olha, esse encontro com Cristo, para mim, ele acontece no cotidiano. A minha vida com as minhas irmãs da comunidade. Então, a leitura do Evangelho, da Palavra de Deus, nos traz esse alento, me traz esse alento. E é o que me alimenta também, assim como a participação da Eucaristia e a vivência fraterna. A vida fraterna, ela conquista porque ela é uma vida comum, é uma relação estabelecida entre pessoas comuns. O grande desafio do mundo de hoje é justamente perder a essência e o calor das relações. É um mundo muito mecânico, técnico, a linguagem técnica do resultado. Isso tudo faz com que a gente perca aquele calor do ver crescer, da convivência. O grande desafio nosso é estar inserida nesse mundo, porque o próprio Papa nos chama para estarmos no mundo. Não existe mais essa história de vida religiosa longe, fechada em muros. Então a gente tem que ter assim, um enorme cuidado para não se deixar cativar por isso. Então é um mundo hoje em que as distâncias não existem, as pessoas se aproximam, mas não há encontro. Então a nossa dificuldade, eu acho que o desafio é estabelecer o encontro no mundo de multidão, no mundo sem fronteiras, em que a distância não existe, mas também as relações são pouco cultivadas. Eu até queria fazer o comentário que a irmã fez, a irmã Eliana. Ela fala que o mundo de hoje as pessoas estão mais próximas devido aos sistemas, mídias sociais e assim por diante. Mas não se encontram. Estão próximas virtualmente, mas não se encontram, porque não existe amor. Mas isso não é só na mídia virtual, não é só nas redes sociais. Muitas vezes em plenas comunidades religiosas e até mesmo nas comunidades acadêmicas. As pessoas estão lá, falam de justiça, falam de tanta coisa do Evangelho, discutem teologia, mas alguns são tão arrogantes que não permitem o diálogo em hipótese alguma. Aliás, o diálogo já é fechado de entrada, porque já chegam com a arrogância de que é superior. Começa a dar lições para o outro. Querem impor as coisas. E muitas vezes em nome de evangelho, em nome da exortação apostólica, em nome do Papa, em nome de Cristo, em nome de tudo.
e, portanto, mesmo quando as pessoas não só estão próximas virtualmente, mas estão próximas fisicamente, a dor da humilhação, da falta de diálogo, da separação, de um querer impor sobre o outro, de um querer destruir mesmo e eliminar a pessoa do outro, e religiosos que eu falo, religiosos de congregação. Isso pode acontecer. Não reina clima de fraternidade, não reina clima de amizade. Que encontro com Cristo se pode dar, pode acontecer, quando o encontro com os irmãos é fraturado na sua essência maior, que é, em primeiro lugar, uma atitude de respeito com relação ao outro. Muito bem, nós estamos chegando ao final deste terceiro bloco. A partir do quarto, quinto bloco, quarto e quinto bloco, nós vamos responder a todas as suas participações. Nós voltamos daqui a pouquinho.